Olá, e aí pessoal, tudo bem? Começando agora o podcast dessa quinzena do Sessão às 6. Sejam muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e como vocês já bem devem ter visto no título, dessa vez vamos conversar sobre a nova temporada de Black Mirror, uma das joias de ouro da Netflix, uma das séries que mais ajudou a popularizar o serviço nos seus primeiros anos e finalmente sua 7ª temporada chegou. Não sei se a série ainda é o que uma vez foi, se ainda tem a atenção e o respeito das pessoas como uma vez já teve. Mas a questão é que 6 novos episódios foram lançados e é sobre eles que vamos falar hoje. Como é uma série antológica, ou seja, cada episódio é uma história diferente, separada, para facilitar minha vida, o episódio hoje não vai ter spoilers, senão a gente vai ficar horas e horas aqui conversando. E também, claro, para quem ainda não assistiu a temporada, né? Vamos respeitar quem ainda não assistiu e não quer saber o que acontece. Até porque temos ótimas surpresas aqui, então hoje vai ser um pouco diferente. Vou trocar uma ideia com vocês sobre cada episódio na ordem, individualmente, e fiquem livres para comentar suas impressões nos comentários do YouTube Podcast Sessão às 6, no Instagram @Sessão às 6 ou no TikTok @Pod Sessão às 6. Beleza? Bora começar então, espero que gostem. Os showrunners são a dupla Charlie Brooker e Annabelle Jones, e claro, né, todas as 7 temporadas já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Antes de mais nada, vamos se orientar pelas sinopses dos episódios, né? Começando pelo primeiro, chamado Pessoas Comuns. E é o seguinte, quando uma emergência médica deixa a professora Amanda lutando por sua vida, seu marido Mike, desesperado, a inscreve no Rivermind, né? Que é um sistema de alta tecnologia que a manterá viva. E então a sinopse é essa, beleza? Olha, um excelente primeiro episódio para começar a temporada. Aqui você encontra tudo que deixou Black Mirror tão icônica e aclamada. Personagens interessantes em um dilema que tem tudo a ver com a tecnologia utópica, louca, ficcional, mas que mesmo assim você jura que é uma história que podia acontecer nos dias de hoje. A questão aqui em Pessoas Comuns é que você vê uma pessoa que tem sua vida inteira, seu corpo, capitalizado. Você fica assustado com o que vê por te remeter a algum produto ou alguma empresa. Aqui nós temos um casal que luta muito por um estilo de vida que eles merecem, mas que não conseguem bancar para conseguir ficar acordado em certas áreas do mundo sem restrições, para conseguir ter direitos básicos mesmo que hoje, graças a Deus, nós ainda temos sem nenhum custo. Conseguir usar todos os nossos sentidos, ter noção e consciência de tudo que nós falamos para os outros. Agora imagina só uma realidade em que para você ter acesso a tudo isso, você precisa pagar um pacote caríssimo, só para manter a sua vida padrão normal. São só um dos dilemas que temos aqui e assim, as surpresas que esse casal enfrenta por assinar esse pacote são muitas, é muito louco, são coisas que eles só descobrem na hora, então por causa disso, nós, né, o público, só descobre na hora também. Umas coisas assim muito espertas, que se eu contar eu vou estragar a surpresa, mas é de partir o coração você acompanhar esses personagens que lutam pra estar juntos, arriscando muita coisa, só porque basicamente venderam a alma pra uma empresa rica que explora eles até o último centavo. A proposta desse episódio é simplesmente fantástica. Assistindo, você tem uma noção muito maior disso do que só falando aqui com vocês. O jeito como esses pacotes são vendidos, que te dão a oportunidade de viajar, viver mais, sentir mais seus próprios sentidos, o jeito como isso é vendido para os personagens é fantástico. Claramente é uma crítica a esses serviços de assinatura mensal, né? Eu mesmo lembrei na hora do Spotify, das propagandas entre as músicas, né? Os serviços de streaming como o Disney Plus, ou até a própria Netflix mesmo. Eu vi uns comentários, inclusive, de pessoas que enquanto assistiram esse episódio, eram interrompidos por algum comercial da Netflix, né? Porque é o pacote que eles têm. É muito irônico, extremamente metalinguístico, porque ao invés de pagar para ver um filme, ouvir uma música, você paga para ter acesso aos aspectos básicos da vida humana na Terra. E o jeito como isso é vendido é o que torna tudo assustador, porque nós já ouvimos isso antes, que o pacote comum ou padrão é um valor X, mas se você fizer um upgrade por apenas esse valor a mais, você vira assinante do pacote Plus, que é muito melhor. Todo mundo já ouviu esse papo, nem que seja para comprar um telefone, né? A capitalização da vida ao extremo
É isso que torna a história aqui tão pessoal, que te engaja logo cedo. Até porque é de fato uma história simples, não tem nada complicado nesse episódio 1. Realmente acredito que esse é o puro suco do Black Mirror. Eu recomendaria para quem nunca assistiu a série e quer ter uma noção boa de qual é a pegada. E também é um ótimo episódio para mostrar como que o capitalismo pode ser, no mínimo, problemático, né? Por você morrer sem ter acesso ao básico. Claro que não chega no nível da história, mas não estamos tão longe também, né? Pessoas morrendo de fome, de sede, desidratadas, sem ter onde morar, muitas vezes por doenças que deviam ter sido erradicadas décadas atrás. Então, de certa forma, aqui nós temos comentários sobre o sistema de saúde também, né? Em especial, eu diria até dos Estados Unidos, né? Imagino. Até pela fama deles de cobrar valores altíssimos por exames e umas coisas que deviam ser super simples e acessíveis. Ou seja, a moral é, viver é caro. E aqui a gente acompanha isso ao extremo. É de deixar o coração bem apertado. Não é o episódio mais triste ou traumatizante de Black Mirror. Talvez seja o da temporada, mas deixa o coração apertado realmente. Pode ser difícil de assistir se esse tipo de conteúdo meio pra baixo não for a sua praia, o que eu entendo também demais. No fim eu achei excelente, pode não ter tido o final que eu gostaria, mas reconheço que essa é a pegada de Black Mirror e tudo a serviço da história, né? A história em primeiro lugar. Então eu entendo, é justo. Agora vamos pro segundo episódio, BT Noir. A história é a seguinte, Maria, que é uma garota especialista em confeitaria, ela fica nervosa quando sua ex-colega de escola, Verity, eu acho que é assim que se pronuncia, se junta à empresa em que ela trabalha, porque há algo totalmente estranho que só Maria parece notar. Meus amigos, que episódio fenomenal. Eu podia passar o dia inteiro só fofocando aqui com vocês sobre esse episódio. Mas vamos lá, eu amei a sensação de paranoia e ansiedade que a história trouxe. Porque as primeiras coisas, os primeiros detalhes que a Maria percebe, que só ela percebe, são coisas tão pequenas que até a gente assistindo fica, nossa, mas será que era desse jeito mesmo que ela pensava? Ou só entendeu errado, né? E é questionado o suficiente para você também ficar na dúvida. E até um certo ponto super funciona. A sensação de desorientação aqui é muito boa. Você entende o contexto da história, mas sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo que você ainda não sabe dizer direito o que. Na verdade, por boa parte da história, você não sabe nem dizer por que esse é um episódio de Black Mirror. Porque você vê bem mais comida do que tecnologia, né? Pela profissão da protagonista. Mas deixa eu dizer, eu amei. Talvez seja porque eu acabei de assistir, mas os últimos 10, 15 minutos, assim, excelente. Com poucos diálogos, você entende certas motivações. Me convenceu completamente. A atuação aqui ajuda muito nisso, já eu falo mais disso. Mas sério, nos últimos 10 minutos eu fiquei com muito medo do desfecho ser ruim ou de só não ter valido a pena o tempo investido nesse episódio, mas não só valeu, como eu amei. Consegue com pouco tempo responder muitas perguntas e ainda tem um final que eu pessoalmente achei o máximo. E assim, sem dar spoilers, claro, mas o fato do nome da protagonista ser Maria só deixou o final 1000 vezes melhor. Quem assistiu vai entender, pelo menos eu espero. Mas a história aqui é escrita assim com uma atenção aos detalhes tão legal que mesmo nem tendo a duração de um filme pela qualidade da história, eu senti que estava assistindo um filme muito bem produzido. Enfim, consigo imaginar não sendo o preferido de muita gente e talvez o final não agradando todo mundo, mas não tô nem aí. Cara, chegou uma hora que eu só pensei, meu Deus, por favor, que o final seja bom. E foi, eu fiquei tão feliz que foi bom, sério. É um final feliz? Eu diria que sim, mas não só fez jus à jornada dos personagens, mas ainda mostra que ninguém ali é perfeito. Bons personagens são que nem as pessoas da vida real, com defeitos, vícios, né, algumas falhas, e aqui você vê isso e tá tudo bem também. O podcast de filme da Disney foi semana passada, aqui eu tô falando de Black Mirror. Outra coisa que eu gosto bastante é quando a série escolhe nos dar personagens que não são só passivos ao problema louco que tá acontecendo com eles. Eu não curto muito só assistir o protagonista sofrer do início ao fim para que a mensagem do episódio fique clara, sabe? Inclusive eu até devo ter comentado isso em alguns podcasts passados sobre Black Mirror. Eu vou deixar os links na descrição para quem tiver interesse.
porque tem alguns episódios que a função do protagonista é só garantir que a mensagem seja anunciada por meio do seu sofrimento, que ele tem que sofrer do início ao fim para que o público entenda o quão brilhante e genial é a história que está sendo contada. E às vezes eu acho que isso é um pouco desnecessário. Então assim, eu amo quando eles são escritos para tentar fazer alguma coisa, como é o caso aqui. Tentar mudar o rumo da história, não ser 100% passivo aos problemas que estão acontecendo e tentar dar a volta por cima de alguma maneira, mesmo que não seja um final feliz, sabe? E eles nos deram isso aqui. E deixa eu dizer, ter personagens assim deixou a experiência ainda melhor. Agora, sem entrar muito em detalhes, mas para dar algumas referências para quem ainda não viu, só para ter uma noção, acredite se quiser, BT Noir consegue a proeza de conectar Black Mirror com a ideia do multiverso, que a gente não aguenta mais ver em filmes e séries de super-heróis. Mas assim, quando eu me toquei nisso, eu não acho que é spoiler isso, tá? Mas assim, nossa, quando eu me toquei disso, quando isso foi revelado no episódio, a risada que eu dei foi alta, viu? Porque não sei se a gente já viu esse conceito aqui antes na série, mas eu achei super aleatório, não tava esperando de jeito nenhum, mas pior que pra mim funcionou. Inclusive, me lembrou muito o filme maravilhoso Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que há poucos anos atrás ganhou até o Oscar de melhor filme. Tem uns traços aqui que me lembraram, pelo menos o jeito criativo de se explorar a ideia de multiverso sem precisar gastar 200 milhões de dólares, como seria o caso de um filme da Marvel, por exemplo. E eu gosto disso. Outra coisa também que notei, vocês devem ter notado também com certeza, a atriz que faz a Verity é a cara esculpida da atriz Rosamund Pike, que muita gente deve conhecer por ser a protagonista do filme Garota Exemplar, um filme bem conhecido aí. Mas assim, ela me distraía muito enquanto eu assistia. Não só são visualmente parecidas, mas a performance da atriz, da Rose McQueen, eu acho que é assim que se pronuncia, é muito parecido. A performance dela lembra muito a da Rosamund Pike. É o tipo de personagem que, se a série quisesse seguir uma linha com atrizes um pouco mais velhas, definitivamente Rosamund Pike estaria aqui nesse episódio, o que foi uma surpresa boa também. Eu adoro ela. No geral, eu diria que esse episódio 2 fala bastante sobre bullying, sobre traumas e como que algumas cicatrizes que a gente tem, às vezes podem criar uma realidade mais desagradável para quem tá sofrendo. E mais importante, o que você decide fazer com tudo isso, né? Com esses traumas e essas cicatrizes emocionais. O primeiro episódio é bem mais vibe Black Mirror, mas esse aqui também é super criativo, amei as atuações, a história, um dos meus episódios favoritos da temporada também, se não o favorito. Agora, episódio 3, Hotel Reverie. A sinopse é a seguinte: um remake envolvente de alta tecnologia de um filme britânico vintage leva uma estrela de Hollywood a outra dimensão, onde ela deve seguir o roteiro se quiser voltar para casa. Certo, aqui meus amigos eu dei uma pesquisada e vi que foi bastante elogiado, muita gente dizendo que se emocionou, concordo que de fato tem sim uma vibe San Junipero, que é um outro episódio muito popular de Black Mirror. Quem gostou daquele episódio tem tudo pra gostar desse aqui, e eu gostei. Mas, porém, pra mim é um episódio bem morno, um episódio bem meio de temporada mesmo, sabe? Não vou dizer que tá ali só pra encher linguiça e ocupar espaço, porque é bem melhor do que isso. Mas é morno, não é nem muito impactante, na minha opinião, nem uma coisa mais ou menos tanto faz pra ocupar espaço, como eu falei agora. A história é extremamente romântica, com certeza deve ter dado uma aquecida nos corações dos fãs de San Junipero. É um romance vintage envolvendo o espaço-tempo, dá uma vibe fofa assim. E pra mim, pelo menos, só da atmosfera filme noir dos anos 40, por focar um pouco nos bastidores da indústria do cinema, de querer trazer de volta, né, modernizar algo pro público de hoje, algo que uma vez, em algumas eras atrás, foi super aclamado, eu gostei também. Tem filmes e franquias que definitivamente tinham mais sucesso nos cinemas umas décadas atrás do que nos dias de hoje, isso é verdade. E assistir os bastidores disso e como que a tecnologia de Black Mirror pode tentar reverter isso foi bem interessante. Então, realmente é bem atmosférico, já que boa parte da história se passa em preto e branco, com as roupas, a fotografia, o jeito de falar, a trilha sonora. É sempre um prazer passear pelas épocas do cinema assistindo alguma coisa que homenageia os filmes de época. Inclusive, essa coisa da sua consciência entrar em um filme me lembrou muito o filme Scooby-Doo e a Caçada Virtual. Não sei se vocês sabem, eu sou louco por Scooby-Doo, então me trouxe essa vibe. Só que lá eles estão presos em um videogame, né? Acho que vocês já devem ter assistido esse filme, é maravilhoso.
É um pouco mais dinâmico do que a história aqui, coisa que esse episódio podia ser mais, inclusive. Mesmo sendo uma história legal, o tempo de duração não bate com a história. Ela tem 1h e 17 minutos de duração e pra mim o episódio seria até melhor se fosse mais curto. Não precisava ter o tempo que tem. Na minha opinião, uma cena ou outra podia ser cortada que não ia mudar em nada a experiência que eu tive. O que ajudou nisso também é que, enquanto os outros episódios dessa temporada se esforçam para criar problemas que surgem mais espontaneamente na história, de maneira mais natural e tudo mais, aqui bastante coisa dá errado por uns motivos completamente sem noção. É o tipo de história que, se os personagens conversassem por 3 minutos, muita coisa teria sido evitada. São assim uns erros bobos que acabam refletindo muito em como alguns personagens são completamente incompetentes. São umas coisas que você assiste e tem vontade de falar: moça, mas você é burra? Por que você deixaria uma coisa dessas acontecer, sabe? Como que você não sabe disso, disso e disso? Isso parece ser o básico, caso eu estivesse na sua posição, né? Então, ver que uma temporada, no geral, tão bem escrita, precisa usar e abusar de uns acontecimentos meio forçados, com justificativas que não são muito convincentes ou que nem fazem muito sentido, acaba caindo um pouco na qualidade. Pelo menos foi o meu caso. No geral foi legal, eu gostei do que vi, mas dura bem mais do que deveria, e eu terminei sem saber direito no que essa história agrega na mitologia da série que a gente já não tenha visto em algum outro episódio mais interessante. Tem momentos bem criativos, ainda mais acompanhando os bastidores de um filme, que é uma coisa que sempre me agrada, e eu respeito demais todo mundo que super amou e se emocionou com a experiência. Beleza, seguindo com o episódio 4, chamado Brinquedo. Em um futuro próximo de Londres, um excêntrico suspeito de assassinato está ligado a um videogame incomum da década de 90, um jogo povoado por formas de vida artificiais, fofas e em evolução. Bom, aqui eu vou ser bem direto, não foi um episódio que me chamou muita atenção, não é um dos meus favoritos. Assim como o anterior, também senti aquela vibe de episódio de meio de temporada que nem se destaca, mas também não é ruim. E também me lembra o episódio passado, o Hotel Reverie, no sentido de trazer uma proposta, repetindo, não que seja ruim, mas que traz propostas e reflexões que já vimos antes em um outro episódio provavelmente mais interessante. Sem entrar muito em detalhes, mas quem já assistiu o filme de Black Mirror uns anos atrás, o Bandersnatch, aquele interativo que você escolhe pelo personagem, esse episódio se passa no mesmo universo que aquele filme. Talvez quem viu o filme reconheça ou se lembre de alguns personagens que retornam aqui. Em Brinquedo, a gente tem uma história curiosa, com bastante conceito, mas muito parecida com a história do filme. Tem muito conceito para pouca história, eu diria. O protagonista traz bastante uma paranoia para a história, parecido com a narrativa do filme. E o ator Peter Capaldi, ele vende tudo muito bem, eu adoro ele, consegue ser bem perturbador. De um jeito que eu fiquei feliz que seria a primeira e a última vez que estivéssemos vendo esse personagem. Que depois desse episódio, assim, nunca mais. Mas nunca se sabe, né? Porque ele foi um pouco demais pra mim. Mas pro final ele tava começando a me deixar meio perturbado também. Mas tem muito dessa pegada de questionar a realidade, o que é verdade e o que é mentira. E quando digo que já vimos isso antes, é porque fala muito sobre como a humanidade é violenta e autodestrutiva. Como que a nossa violência com nós mesmos e com os outros nos puxa de volta pra a era das cavernas e nos impede de evoluir e não sei o que. Como que nossas tendências violentas nos impedem de trabalhar no coletivo, né? Então, misturando tudo isso com o uso paranoico da tecnologia, você tem o episódio 4. O final é legal e eu confesso que, apesar de ter ficado aliviado que eu parei de assistir aquele protagonista meio perturbador, eu admito que eu não me importaria de ver uns 15 minutos a mais. Queria muito saber o que acontece depois do final, ou se a própria série saberia bolar em alguma coisa depois do final, mas no geral é isso, boas performances, mas eu senti que já tinha visto tudo isso antes. Já o quinto episódio, o Eulogy, a história é a seguinte: um homem isolado é apresentado a um sistema inovador que permite que seus usuários literalmente entrem em fotografias antigas, despertando emoções poderosas no processo. Bom, foi bem interessante. E sabe por quê? E eu me pergunto se vocês também tiveram essa sensação. Foi bem curioso. Assistindo, parecia muito que Black Mirror tava tentando ganhar um Oscar. Sabe aqueles filmes de drama, também conhecido como Oscar bait, que são escritos, atuados e promovidos justamente com a intenção de marcar presença na temporada de premiações, principalmente o Oscar?
que geralmente é um drama familiar, muitas vezes de época, com atores renomados, às vezes nem tem um grande orçamento, às vezes é um filme bem indie, que por acaso conseguiu 1 ou 2 atores famosos, basicamente todos os filmes da A24, né? Nossa, pra mim é exatamente esse episódio 5. Do início ao fim, parece que os roteiristas, os atores, a direção de fotografia, tudo foi pensado pra ganhar um Oscar. Porque pensa só, é sobre navegar dentro de fotos antigas e relembrar o passado, o nostálgico, o que foi bom, o que doeu. Tem umas revelações aqui e ali, é 100% diálogo, é zero dinâmico. Inclusive eu ia até comentar isso, eu quase dormi assistindo, achei muito parado. Então basicamente é um drama padrão com ótimos diálogos e performances, com uma revelação bem novela das 8. Tô dizendo que é ruim? Jamais. Mas é um estilo que eu nunca imaginaria Black Mirror seguindo adiante. Sério. O final, mano, o final tenta muito te fazer chorar. Repetindo, sem julgamentos, tá bom? É bonito, é bem feito, bem construído. Eu sinto que eu podia dar uma chorada ali se eu quisesse, eu tava super na vibe, mas no fim é isso. Parece que a produção aqui queria se desafiar pra ver se conseguia fazer um Oscar bait bem feito. E ouso até dizer que conseguiu, que ficou bom. Também é uma história que podia ter sido bem mais curta, sem problemas, mas sabe o que também deve ter ajudado a trazer essa ideia de filme de Oscar? O protagonista, Paul Giamatti, interpreta o personagem principal. Esse ator recentemente foi indicado a um Oscar como melhor ator. Acredito que não tenha vencido, mas é um nome que dos últimos anos pra cá tem sido associado muito com prestígio, com a temporada de premiações. Então ele aqui, sendo o bom ator que ele é, com a carga dramática que ele tem, os diálogos, os monólogos, você sai do episódio jurando que acabou de ver o futuro indicado na categoria Melhor Filme do Oscar 2026. É outra narrativa que entendo super quem amou, quem achou o máximo, mas pra mim acabou sendo um ótimo filme monótono e que não tem nada da carga pesada, negativa e trágica que Black Mirror muitas vezes gosta de associar. É um episódio bem leve de Black Mirror, assim, claro, como eu falei, é bem dramático, é meio triste, mas eu falo isso levando em consideração todos os episódios que já assistimos desde que a série estreou em 2011, né? Alguns até que eu já saí traumatizado, então esse aqui não é nada. Tem romance, os efeitos especiais são ótimos, também tem momentos super criativos, mas eu não sei se foi o ponto alto da temporada pra mim. Mas realmente é muito bem escrito. Por fim, o último episódio, USS Callister Infinity. É um dos raros casos em que a série faz a continuação da história de um episódio. Aqui, essa é a segunda parte da história do primeiro episódio da 4ª temporada, chamado USS Callister. E eu confesso que foi o primeiro logo que eu assisti, de longe era o que eu tava mais animado começando essa temporada, justamente por ser a continuação de um dos meus episódios favoritos. Eu adoro USS Callister. A ideia de você pegar o DNA de alguém e conseguir criar um avatar a partir disso, e ainda colocar ela numa realidade da sua escolha, sem chance de escapar, é muito interessante. Só de falar em voz alta, você já vê que rende uma história massa. Como se fosse uma mistura louca de WandaVision e Ruptura, com um toque de Black Mirror, né? Claro. É o episódio mais longo da temporada, tem 90 minutos, 1h30, e realmente você sente que tá assistindo um super filme. A sinopse é a seguinte: a tripulação de USS Callister ficam presos em um universo virtual infinito, lutando pela sobrevivência contra 30 milhões de jogadores. No final do primeiro episódio da 4ª temporada, a gente viu que eles conseguem fugir do criador do jogo e escapam para o jogo online. Aqui a gente vê que enquanto todos os jogadores têm múltiplas vidas, para eles que foram criados assim para a internet, é tudo real e eles têm que fazer valer a única vida que têm. E deixa eu falar para vocês, a quantidade de surpresas e revelações que essa continuação trouxe foi uma coisa sensacional. Não só eles avançavam a história desses personagens, tanto os clones presos no jogo, como os personagens da vida real, mas também dão mais contexto para umas coisas lá da 4ª temporada. É um episódio extremamente bem escrito e eu tava me divertindo horrores. Tava amando tudo que tava acontecendo, até faltar uns 10 minutos para acabar.
Assim, a verdade é que eu amei 95% do episódio. Porque quando eles começam a fazer o desfecho das coisas, parece que a história foi deixando de se explicar, ou então deixando de fazer sentido. Eu sei que tudo em Black Mirror é muito louco e ficcional, mas o bom é que eles sempre arranjam um jeito de explicar. A tecnologia dos episódios, as motivações das pessoas, tudo é minimamente explicado, ou pelo menos de um jeito lógico, né? Pra que na hora você entenda por que as coisas estão acontecendo, independente se você concorda ou não. Os últimos 10 minutos, o final mesmo, não faz sentido nenhum pra mim, e foi aí que a série foi me perdendo. Não só eu pessoalmente não gostei do que aconteceu, da decisão que foi tomada, mas ainda por cima nem fez sentido. Sabe aquele momento quando você tá assistindo um filme, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, que você claramente vai se divertir mais se você só parar de tentar entender as coisas? Foi meio que isso pra mim, mas você sair de uma história muito bem elaborada, se preocupando com pontas soltas, em criar suspense, ou trazer uma revelação aqui e ali que você não imagina que vai acontecer, pra logo no final você nem saber direito o que aconteceu, foi um pouco frustrante. Agora, se eu pudesse dar uma dica sobre o que eu não gostei, eu acho que quem já assistiu consegue adivinhar, mas vou dar uma dica. Eu diria divertidamente. Tipo assim, parece aleatório, mas quem assistiu vai entender. Me lembrou muito de Divertidamente. E tenho certeza que não fui só eu. Sem contar que foge super da vibe cibernética do episódio, mas beleza. Apesar disso, foi ótimo voltar para essa realidade que se inspira tanto em filmes e séries sci-fi, principalmente Star Trek. Achei super divertido. A série faz um trabalho excelente em conciliar tantos personagens. Tinha umas coisas que você nem pensa que eles podiam fazer, mas quando começam, você pensa, meu Deus, será que eles vão fazer isso? Aí eles vão lá e fazem. E assim, como eu falei, é uma história louca, mas por 95% do tempo, eles conseguem fazer funcionar. E muito da história é extremamente satisfatório. Muita coisa que o público quer que aconteça, acontece. E sempre deixando a história interessante. Durante essa 1h30 toda, não teve um momento que eu fiquei entediado ou querendo que acabasse logo. Na verdade, eu ficava olhando quanto tempo ainda tinha com essa história e esses personagens. Por falar em personagens, todo mundo fez um bom trabalho, mas eu queria trazer o destaque para a protagonista, a atriz Christian Milioti. Muitos de vocês devem ter visto ela na série do Pinguim do ano passado, e aqui ela tá fantástica. Não só a gente pode ver como ela interpreta a capitã de uma tripulação e ainda fazendo um trabalho sensacional, mas só de interpretar duas personagens simultaneamente mesmo é muito bom, você vê o talento dela. No caso, eu tô falando da personagem do mundo real e a do mundo virtual. Por mim, eles teriam inclusive explorado ainda mais como elas são parecidas e diferentes. Eu teria amado ver mais desenvolvimento delas duas. Eu não posso dar spoiler, mas eu queria ter visto ainda mais, principalmente a sua versão do mundo real. Mas de qualquer jeito, aqui a gente continua vendo mais dos comentários que já vimos antes. No caso, a busca pelo livre-arbítrio e dar a volta por cima depois do abuso de poder que os clones sofreram. Mas também vemos os perigos da tecnologia sem regulamentação, né? Tanto que eles são considerados ilegais dentro do jogo, justamente pelo criador ter clonado seus colegas de trabalho sem o consentimento deles. Então, em um mundo onde ninguém sabe direito como isso pode ser regulado, você vê personagens que não deviam existir, tendo que lidar e reagir a tudo isso como uma equipe espacial, foi excelente, continua sendo excelente. Repetindo, por 95% do tempo. Mas no geral, valeu a pena sim, foi ótimo estar de volta. E o final deixa altos ganchos para uma continuação, que eu ainda não sei dizer se gostaria de ver ou não. Mas é aquela coisa, se eles terminarem do jeito que tá, aqui e agora, beleza, né? Vida que segue, eles conseguem fazer isso tranquilo. Mas se decidirem fazer uma parte 3, espero que consiga reparar aquele final, sério. No geral, a 7ª temporada de Black Mirror tem bastante personalidade e eu senti que dessa vez tem para todos os gostos. Para quem quer algo mais mórbido, romântico, dramático, surtado, ação, sci-fi, aqui eu senti que eles queriam trazer algo para todo tipo de gente. E na minha opinião, funcionou. É um ótimo jeito de tirar proveito do formato antológico da série. Você sente a liberdade dos roteiristas em criarem suas histórias e como que eles acham que o conceito da tecnologia futurista deve ser abordada dentro da vida dos personagens. E no fim das contas eu diria que valeu super a pena sim. Eu fiquei chocado, eu fiquei feliz, fiquei com raiva. Talvez tenha gritado com um personagem ou dois. Mas no fim, Black Mirror é isso. Se você não saiu de um episódio sequer questionando sua realidade ou o jeito como as coisas funcionam, então você tá fazendo alguma coisa errada.
Pra mim, essa sétima temporada traz bastante isso. Traz conceitos que estão presentes nos melhores episódios da série, sabe? Eu reconheço que algumas temporadas são mais impactantes, com mais mensagens fortes do que outras, mas com certeza eu diria que essa sétima é acima da média. É inteligente, tem boas surpresas, e caso você tenha assistido na ordem dos episódios mesmo, eu diria que é uma temporada que sabe começar e terminar muito bem. Os primeiros e últimos episódios são os pontos altos. Quem ordenou os episódios fez um trabalho assim, muito bom. Quem ainda não assistiu, espero que essa análise te ajude a decidir se vale a pena conferir ou não, ou então qual episódio em especial vale a pena conferir ou não. Tem que ter um pouco de estômago, mas sempre foi o caso de Black Mirror. E como eu falei antes, nós já tivemos temporadas bem mais traumatizantes e bem mais pesadas, então nada do que reclamar aqui. A proposta da série no geral é que não seja algo fácil e simples de se assistir, né? Sempre foi isso. Você sempre vai se conectar ou sentir alguma coisa por se lembrar de algum aspecto da nossa realidade. É assim que eles pegam a gente, né? A gente sempre faz alguma associação. Então eu entendo que não é um entretenimento pra todo mundo, mas mesmo na sétima temporada você nota que eles ainda têm aquela pegada criativa e ainda se provam porque que é uma série que ainda merece ser vista nos dias de hoje. Tá, mas aos que já maratonaram todos os episódios, o que acharam? Concordam com as minhas impressões? Qual o episódio favorito de vocês dessa temporada? Pra mim, eu acho que é o segundo mesmo, mas comentem aí nos comentários do YouTube pra quem estiver escutando por lá. No Instagram, nós estamos como @sessãoas6, no TikTok, @podsessãoas6, e todos os podcasts são postados lá no canal do YouTube que eu falei agora, podcast de Sessão às 6, tá bom? Lembrando que os links dos episódios passados, dos podcasts passados, em que nós já falamos das temporadas anteriores da série, eu vou deixar na descrição, beleza? Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo ou amiga que gosta da série, que ainda não sabe qual episódio começar a ver primeiro, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas, tá bom? E assim chegamos ao final da análise da sétima temporada de Black Mirror. Quem escutou até o final, poxa, muito obrigado. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, espero poder trocar uma ideia com vocês sobre o novo filme da Marvel, Thunderbolts. Estou super curioso. Muitas novidades vindo aí. Espero me encontrar com vocês em breve. Um beijo enorme e até mais.